Olá, pessoal. Bom, vamos dar continuidade à nossa instalação do sistema Linux, tá? Então, nós vamos continuar a instalação agora de pacotes, depois que nós fizemos o upgrade, tá? Então, se vocês olharem aqui nessa quarta linha, ó, tá? Agora nós estamos com o FreeBSD 12.1, né? Nós estávamos usando a versão, dando o name, teclado aqui. Dando o name "-a", tá? A gente pode ver também que agora a gente está com a versão 12.1, tá? Instalada. Legal. Então, vamos lá. Nós vamos falar, então, sobre a instalação de pacotes, né? E nós temos, basicamente, 3 formas aí de instalar pacotes, tá? Uma é baixando o pacote do próprio fabricante, né? Normalmente, eles têm a versão de compilação, tá? A gente poderia fazer download. Eu faço download dos pacotes. Se você tem um pouco de experiência, a vantagem é que você vai pegar a instalação direto do site, a versão certinha para sua máquina e tal, né? Só que você tem um trabalho manual aí, né? A outra forma que nós temos de instalação é através do ports, tá? Então, o que nós temos? cd/usr/ports. Tá? Então, o ports, nós marcamos, quando nós fizemos a instalação do sistema operacional, uma das etapas foi pedir, né, a instalação da documentação, dos manuais e também dos ports. Que é justamente o quê? Um conjunto de repositórios, tá? Que quando a gente proceder à instalação, o que ele vai fazer para nós? Ele vai buscar nesse conjunto de repositórios, nesse conjunto de sites, tá? Onde estão os fontes, né? Onde estão o FTP de cada um dos tipos de daemons, de serviços, de aplicativos que a gente deseja instalar, tá? E ele conecta nesses repositórios. Por que nesses repositórios? Porque normalmente ele tem mais de um. Ele tem mais de uma opção. Ele tem a opção principal e aí ele vai tendo mirrors, espelhos, né? Porque se por acaso um dos repositórios, aí, um dos pontos estiverem fora, offline, ele passa para o próximo, né? Normalmente um deles ele vai conseguir, a não ser que o problema de conexão tem um problema de conexão que seja mais grave, né? Ou da sua própria máquina, tá? Aqui a gente não está tendo, nós já testamos anteriormente, ó, nós estamos com conexão. Estou dando um ping no Terra, por exemplo, ó, tá? Então eu estou lá dando ping, né? Tá? Então está normal, mas estou com conexão, tá? Então está tranquilo, tá? Tá tranquilo em relação a isso. Então eu vou poder fazer através desse ports, tá? Esse processo de instalação, e eu garanto que acontece fazer, é bem legal, desde que eu esteja com o meu conjunto de ports atualizados, tá? Se ele estiver atualizado, é bem interessante, porque o que vai acontecer? Nós vamos poder, ele vai ter esse conjunto atualizado, tá? Ele vai sempre buscar, tá? Sempre buscar o cara mais atual, tá? O mais atual. A outra forma de instalar é através de pacotes, tá? Que normalmente tem um software que faz esse processo de instalação automatizado, aí ele mesmo vai se encarregar de buscar, tá? A gente vai usar esses 2 jeitos, fazer um de cada jeito, que aí vai variar. No caso do BSD, tá? Do FreeBSD, dos BSDs da vida, né? Ele usa um cara chamado PKG, tá? Mas existem alguns outros comandos também, tá? apt-get, aí vai depender conforme a distro, né? Aí você tem que fazer verificar na distro, na distribuição que você está utilizando, qual é a forma que deve ser utilizada. Então, vou começar aqui fazendo primeiro a partir aqui do nosso ports, tá? Do nosso ports. Então, olha só. Então, dentro de ports, nós temos um conjunto bem grande aí, né? Um conjunto bem grande de pacotes principais, tá? Então, pacotes aqui de banco de dados, de linguagens, de DNS para servir nomes, já comentamos sobre isso, de internet, de e-mail, né? www, ó,
que a gente quer esse cara aqui agora, tá? Tem um monte de caras aqui relacionados com Web Pipeline More. S-0. Pipeline More. Né? Então, todos esses caras aqui, tá? Todos esses caras que estão aqui, estão relacionados, né, com internet, tá? Com internet. Tá? Todo esse monte de amiguinhos aqui, ó. Tá? Browsers e etc, etc, etc. Tá? Tá? Então, é justamente, tá, aqui que a gente quer estar trabalhando. Né? Então, eu vou achar aqui, ó, ls Apache. Olha só, então aqui, ó, vamos fazer a instalação do Apache. A gente já conhece, já conversamos sobre Apache, né? Vocês também estão usando ele em outro contexto aí, né? O que é o Apache? O Apache é o servidor de páginas web, né? Então, ele é um serviço que roda a nossa aplicação e ele serve para poder atender as requisições, né? As requisições, tá? De uma instalação, de uma requisição de páginas, do servidor de páginas. É o servidor de páginas mais usado mundialmente, tá? Depois dele vem o IIS, né, que é o Internet Information Service, que é o serviço da Microsoft, tá? Até uns tempos atrás, tinha uma estatística que dizia que o Apache rodava em mais de 80% dos servidores de página web era Apache. Então, faz um tempo que eu vi isso, eu não sei como é que está essa informação, mas não deve estar muito diferente aí, né? Tá? Talvez ele tenha caído porque surgiram algumas coisas novas, mas ainda assim ele domina, né? Por vários motivos. Porque ele é multiplataforma, tá? Ele é multiplataforma. Então você tem Apache para praticamente todo tipo de SO. Para Unix, ele já vem nativamente em qualquer distro Unix, né? Ele roda no Windows, ele roda no Mac. Mac é o Unix, né? Tá? Então, é bem tranquilo. Então, nós vamos fazer a instalação desse cara. Vou no diretório dele, cd Apache 2.4, tá? 2.4. E aí, o que a gente pretende fazer? A gente deseja fazer a instalação desse cara. Tá? A gente quer fazer a instalação desse cara. Então, nós temos que, primeiro passo, então nós vamos no diretório, então é óbvio que eu tenho que saber qual é o cara, qual é a versão, né? Localizá-la aqui dentro do ports, tá? Temos que fazer esse processo. E aí, na verdade, qualquer instalação que vai ser compilada, que vai ser feita desse jeito, são duas etapas. Se eu tivesse baixado esse cara da internet, vamos supor que eu baixei diretamente todos os fontes desse Apache da internet, fiz o download manualmente, ou agora nesse passo, lá na mesma, tá? Eu vou ter que fazer duas etapas de instalação, tá? Duas etapas de instalação. Então, primeiramente, eu fui no diretório, tá? E nós simplesmente damos um comando make. Se eu tivesse baixado, eu ia ter que fazer essa mesma coisa. Eu baixei, só que aí eu teria que descompactar automaticamente, manualmente, né? Descompactar, que normalmente vem compactado, tá? Então, eu teria que descompactar esse cara e dar um make, né? Que aí o que vai fazer o make? Ele vai fazer o processo de pré-compilação. Ele vai preparar todo esse software, todo esse Apache, né? Para poder ser instalado. No nosso caso aqui, ele vai baixar também, tá? O make aqui, ele já vai baixar. Ele é bem legal esse make, né? Fazendo pelo ports. Por quê? Ele vai verificar se existem dependências. O que é uma dependência? Supondo que esse Apache 2.4 precisa de algum software que eu não tenho ainda instalado na minha máquina, tá? Ele vai buscar e baixar na minha máquina, no meu sistema, né, no meu servidor, ele vai baixar esse cara automaticamente, né, e vai também fazer a instalação desse cara, tá? Então agora a gente vai dar um make, né, e ele vai começar a realizar o processo, tá? Então ele começa a buscar os diversos pacotes aí, tá? Então olha só, ele já achou o pacote do Apache, né? Aí ele pergunta qual a configuração que eu quero, quais serviços que eu quero. Eu vou deixar tudo no default, tá? No nosso caso aqui não vai mudar muito, tá? Então todos os valores eu vou manter como default,
tá? Então ele continua lá. Olha lá, ele começa a fazer então um processo aqui, ó, tá vendo? HTTP 2.4, 43, a versão tar BZ2. Então ele está zipado, tá? Compactado e zipado aqui. Ele já foi, ele se conectou no repositório, né? Ele se conectou no repositório do Apache, tá? Se conectou no repositório do Apache, no repositório de FTP, fez o download da versão estável, né? Mais atual. Ele sempre faz, tá, pessoal? O download da versão estável, não havia dito isso, né? Da stable mais atual, né? Porque às vezes pode ter uma versão mais nova, só que é beta ainda, tá? Então ele não faz a versão da beta, ele faz da stable, da estável. Aqui então novamente são softwares, né, que ele está pedindo para ser configurado, tá? Então aqui esse outro 4 aqui, vou pegá-lo também. Vou manter todas as configurações padrões. Então ele vai pedir várias informações aqui complementares ao Apache, ó. Stacks info, mensagens. Ele está baixando lá. Tá? Deve ser algum arquivo de help, tá? Então, vou deixar tudo no default, como eu disse para vocês. Get text. Faz parte do serviço aí dele. Então, libstyle. Então aqui ele já provavelmente já está fazendo um processo de compilação, tá? Do software que ele baixou. Alexandre, eu posso baixar um software manualmente, modificá-lo e usar minha versão modificada? Claro que pode, tá? Claro que pode, tá? O software é livre, né? E você tem os códigos fontes na mão. Então, se você quiser baixar e customizar, tá? Você consegue fazer isso sem, desde que você saiba o que você está fazendo, né? Que você conheça a programação, você pode fazer isso sem problemas. Eu ia falar pode fazer sem problemas, é meia verdade, né? Então aqui ele está fazendo todo esse processo, tá, pessoal? Aí vocês copiam esse processo aí depois, né? Essa ordem aí, porque sabe, né? Depois tem chamada oral para perguntar a sequência das atividades aí, né, que vai aparecendo. Ele está fazendo todo esse processo aí por trás, tá? Aí dependendo do que você está instalando, né? O Apache tem bastante coisa, né? Dependendo do que você está instalando, tem coisa que é bem rápida, tem coisa que demora um pouquinho mais, né? Como é esse caso do Apache aí. Então ele tem bastante coisa que ele instala. Esse programa vai dando bastante. Fazendo esse nosso pacotinho lá, um warning. Um warning.
Bom, warning é um aviso só, né? Então, não precisamos ficar preocupados. Não muito, né? Mais um software de e-mail. P5, lib, warning ali, tranquilo. O que acontece aqui, está demorando, pessoal? Nossa instalação estava bem clean ainda, né? A gente praticamente não tinha nada, estava com a instalação padrão, né? E a gente fez a instalação zerada, tá? Então, tem um monte de bibliotecas, o C, CGI, algumas coisas que eles precisavam, tá? Para poder funcionar, que não estava instalado. Então, por isso que ele está instalando esse monte de coisas, né? O que vai acontecer muitas desses pacotes que ele está instalando agora, complementares, né? Eles são dependências para vários outros serviços. Ou seja, da próxima, os outros caras que a gente for instalar, né? Que a gente for instalar, ele não vai precisar instalar novamente, tá? Então, na verdade, ele trabalha de uma forma bem modular, porque esses pacotes complementares não é do Apache, eles são utilizados por vários serviços, tá? Por vários serviços, né? Então, uma vez instalado, é como se fosse uma biblioteca de uma linguagem de programação que pode ser compartilhado, né? Com várias aplicações, né? Tomei aqui. Então, são como se fosse uma biblioteca que pode ser compartilhada aí com várias aplicações, né? Com várias aplicações. Então, este cara aí, a gente vai poder compartilhar, né? Vai poder compartilhar, tá? Entre as vários serviços aí que a gente vai estar instalando, né? Então, aqui está a Apache, Ó, essa tela é boa para vocês ir copiando o que está escrito, hein, pessoal? Ficou paradinho ali, ó. Pera aí, você saiu dela, volta lá. Como eu disse, é um processo que ele compila, ele busca um monte de coisa, né? Aqui a internet está ajudando, né, pessoal? Quanto tempo demora? Não, o processo de download aqui é quase que está acontecendo aqui nesse momento, né? Quase significante, né? Ele está vindo com quando ele faz download, vocês perceberam, né? Que aparece uma linha linear ali, vai baixando percentualmente. É bem rápido, né? É bem rápido, tá?
Então, o que vai acontecer o processo mesmo em si que é demorado, né? O processo mesmo em si que é demorado. Mas aí, reiterando aí, né? É por aquela questão que eu já havia dito, nossa instalação aqui estava zerada, né? Estava zerada, praticamente não possuía nada. Tá? A gente praticamente não possuía nada aqui da instalação, nada no nosso sistema operacional relacionado a servidores e tudo mais. Beleza, olha lá. Ele fez a instalação, tá? Ele fez a compilação, tá? Fez toda a nossa compilação, tá? A gente dá agora, então, foi feito um make, agora a gente dá um make install, tá? Um make install. Eu estou achando que ele já colocou nessa versão nova, acho que ele já... Deixa eu só ver aqui o negócio, ele está falando uma coisa. Não. Então, olha só, a gente dá um make install. Temos um make para fazer o processo, make install para poder fazer a instalação. Opa, não, ele já está... check update. Ah lá, já está instalado. Então, nessa versão nova 12.1, tá? O make já faz o install também, tá? Então, ele falou até que já está instalado, né? Está instalado, tá? Então, o que acontece agora? A gente pode verificar agora se a gente já está com esse cara funcionando, tá? Esse cara funcionando. Só que a gente tem que fazer duas coisas, tá? vi em barra etc barra rc.d. Quem que esse cara é mesmo, pessoal? Esse cara é o nosso arquivo de inicialização, né? O nosso arquivo de lote, tá? Para inicialização. Então, quando a gente instala esse cara aí, o que vai acontecer? Tá? O que vai acontecer? Ele vai executar passo a passo, né? Passo a passo aí, tá? os nossos arquivos de inicialização, os nossos caras que querem inicializar. Então, opa, eu escrevi errado ali. vi em barra etc barra rc.conf, desculpa. Pois é, ponto .d, né? Tava pensando em uma outra coisa. rc.conf, tá? A gente já havia colocado lá, ele já colocou ali o Apache 2.4 Enable Yes, tá? Enable Yes. Opa. Né? E eu posso, então, verificar se esse cara está rodando. ps-aux, pipeline more, tá? Parará. Eu acho que ele não colocou. Deixa eu ver se ele instalou um serviço. httpd start. Às vezes está com uma HTTPD, às vezes está com uma Apache. Ele já está rodando, ó. Tá vendo? Service Apache 2.4 Start. Ele já está rodando PID 705. Eu não achei aqui. Tá aqui, ó. A tela tá pequena, tá rodando ele aqui, ó. Então o nosso Apache já está rodando. Como que a gente vai testar esse Apache? A gente já testa se ele está funcionando realmente, tá? Então, para isso, vamos fazer o seguinte teste. Então, aqui a gente fez a instalação baseada no ports, né? Baseada no ports. Então, a gente pode tentar agora fazer a instalação baseada na instalação automática de serviço, tá? Então, vamos fazer um cara aqui, ó. pkg install, né? Então, é a segunda forma. Então, aqui eu não me preocupo, olha só. Deixa eu até sair daqui. Aqui, eu não me preocupo onde está o port dele, tá? Eu vou instalar um outro cara através do aplicativo, do software de auxiliar. Então, no caso do BSD que eu havia dito, é o pkg. pkg install. pkg install links, tá? Links. Então, olha só, ele vai se conectar, ele vai buscar, ele vai baixar, ó, tá? Então, nem precisa me preocupar. Esse aqui também funciona bem, tá? Desde que você esteja com tudo atualizado. Olha lá, ele já instalou, né, as versões mais atualizadas e tudo mais. Bom, o que esse Lynx é, galera? O que esse Lynx é? É o browser mais robusto que você já viu na sua vida, tá? Então, se eu der um Lynx,
Browser, Alexandre, eu vou dar um link aqui, chamar ele, né? Parará, normal, yes, host, yes. É um browser textual, galera, é um browser textual, olha só, é um browser baseado em texto. Então, lá nos inícios do HTML, tá? Lá, meados de mais ou menos 1985, né? Por aí, 90 mais ou menos, né? Era esse cara aqui que os caras usavam, tá? Era esse cara aqui que os caras usavam, né? Então, eu vou lá no main ali, olha só, tô lá, eu vou dar um go ali, ó. Um go não, perdão, deixa eu... Options, eu não me lembro direito, pessoal, faz tempo que eu não entro nesse cara. Aqui você vai chamar o link, não me lembro direito não precisava ele. Yes, aí, tá. Links www.terra.com.br. Então, estou abrindo Terra aqui, ó. Aqui é por causa do certificado, tá? Provavelmente porque eu estou na máquina virtual. Yes. Então, ele está abrindo aqui para nós um Always. Então, ó, aqui é o Terra, o site do Terra. Tá? Mas será que é verdade, Alexandre? Ó, investigação contra fake news, bolsonaristas alvos de... Olha lá, os estagiários do Terra, na hora de subir as páginas, estão cometendo alguns erros. Ó. Então, por exemplo, olha lá. Alvo de, tá, somam 19 mil de seguidores. Então, o cara está colocando alguma coisa na página, na config da página. Ó, não está colocando um UTF-8, alguma coisa assim nas notícias, porque olha só, está comendo assento, a Bolsonaro, algo grave acontecendo com a nossa democracia. Será que é verdade isso daqui, Alexandre? Se criticou, tal. Eu vou aqui abrir no meu Safari aqui, ó, tá? Deixa eu ver o Terra hoje, a capa do Terra. Bolsonaristas, alvo de ação do STF, soma 19 mil seguidores. Aqui, ó, Bolsonaro, algo grave está acontecendo com a nossa democracia, né? Realmente, Bolsonaro, só que eu não vou comentar aqui não, porque vai que dá processo. Tem uma verdade mais coisa errada do que coisa certa, tá? Então, tá aqui, né? A página que eu carreguei ali do Terra, né? De uma forma que eu posso navegar aqui com setinha, tal, né? Tá? Então, tá ali, puta, só não tem nada falando assim de festa na P, só tem essas coisas, rapaz. Mais de 20, nossa, mais de 25 mil mortos agora, poxa vida. Fala assim de flores. Zeca Camargo demitido na Globo após 24 anos, ó o pezinho ali, tá faltando alguma coisa ali, né? Na configuração de... Tem um site no Terra, tem um erro no site do Terra. Tá? Os caras estão cometendo uma falha ali, ó. Tá vendo que tá comendo assento, né? E se fosse imagem, Alexandre, tá? Se fosse imagem, né? A Mega Sena acumula e o prêmio vai para 38 milhões, ó. Se eu entrar nesse cara aqui, ó, dou um Enter, é o amarelinho aqui que tá no meio da tela, tá vendo, ó? Destaque, ó, tá? Ele vai para mim ali abrir a notícia, tá? Ele vai para mim a notícia, ó. Ele abriu a notícia, tá? Então tá ali, ó. A notícia do segundo a Caixa Federal, 50 apostas estar aqui, né, tal. Será? Está aqui. Cadê onde está essa notícia? Né? Então, o que acontece? Se a pessoa faz que nem as regras do W3C, a página direitinha que a Mega Sena acumula, né? Tá lá. Ninguém acertou as dezenas, tal. Então, o que acontece? Por exemplo, aqui, ó, eles não estão usando, eles estão usando pacotes ou softwares. Então, o correto era eu ter a ideia, o nome da imagem aqui, tá? Para caso ela não fosse carregada, né? Supondo que essa imagem, ou esse cara aqui, por exemplo, é um link, né? Eu poderia criar, tivesse criado corretamente, tá? Ele estaria aparecendo o link da imagem aqui, lógico, ia aparecer o nome da imagem, né? O nome da imagem.
né? Então, para eu poder estar fazendo o upload aqui, já vai estar aparecendo uns JavaScripts aqui e tal, né? Tá? Então, na verdade, esse daqui, tá? Esse Lynx, né? É um dos primeiros navegadores, tá? Um dos primeiros browsers que nós temos disponíveis no nosso historicamente, tá? Então, era esse textual, né? Então, esse cara já bem antigo, né? E era um browser textual, né? Um browser textual. Então, vamos usar ele, tá? Vamos usar ele para ver se o nosso Apache também está funcionando, né? Então, eu posso dar um links. Eu não sei se aqui vai estar como localhost. Vamos ver se é localhost. It works. Olha só, it works. Tá vendo que ele trouxe ali para mim? O que eu dei? Localhost é o nome do meu próprio servidor, né? Então, ele trouxe esse it works aqui. Mas que diabos é isso, Alexandre? Vamos pegar lá. Deixa eu ver. CSR local www barra Apache 24 data. Data não, HTTP? Data. Isso, então olha só, eu vou para essa pastinha aqui, ó, cd barra usr barra local www Apache 24 data. O que é essa pasta? É a pasta padrão, tá, do Apache, uma configuração, mais para frente a gente dá uma olhada em mais detalhes aí do Apache, tá? Mas é a pasta padrão, né? A pasta padrão do nosso Apache, das páginas que o nosso servidor Apache. Quando eu digitei agora há pouco, né, o links localhost é o nome do server, nome local, ele buscou justamente o quê? Quais arquivos, né, qual é o nosso servidor de páginas padrão. Tá, então ele buscou esse index HTML aí, né, esse index HTML aí, tá, que é a pasta padrão a nossa. Então, olha só, ele buscou essa pasta, né? E dentro do arquivo, dos arquivos de configuração, ele tem alguns nomes padrões. Então, index.html, index.htm, index.php. Eu posso customizar e configurar isso conforme a necessidade. Como já existia esse cara aqui, ele já carregou ele, tá? Ele já trouxe ele para nós ali, né? Então, eu vou pegar, eu vou editar esse index.html só para ver se realmente está ok, tá? Só para ver realmente se ele está funcionando corretinho, né? Tudo isso daí para nós. Então, vamos lá. Eu vou dar um VI aqui, eu vou dar um index.html, vou editar esse cara aqui, ó. Pode ver aqui, ó, que é o cara que a gente estava usando, ó, HTML, body, H1, it works, né? Foi aquela mensaginha que ele deu para nós, né? Tá? Só que eu não sei se daí estava fixo, de onde que veio isso, Alexandre. Vamos, it works tá feio, né? Vamos pagar esse cara aqui, né? Então eu vou lá. Olá, eu tô sem ali e-comercial Acut. Olá, ADS, quarto termo. A tag P aqui. Bem-vindo à instalação e-comercial Cedil. É raiz aqui, né? E-comercial Tilt. Instalação de pacotes da aula de Linux do Prof. Xandão. E-comercial Tilt. Xandão. Legal. Então, coloquei ali, né? Deixa eu salvar esse cara, 2 pontos WQ. Opa, estava no modo de inserção, perdão. Task, 2 pontos WQ. Salvei e agora eu vou mandar lá de novo um links. Opa, links localhost. Um link localhost. Opa, escrevi alguma coisa errada. Olha lá. Olá, ADS quarto termo. Opa, não pegou ali também, hein? Então é o Links aí que tá comendo, galera. Eu falei que no Terra tava errado, depois vou dar uma olhadinha o que aconteceu ali.
É o Linux nosso que não pegou. Olá, DS quarto termos, bem-vindo à instalação de pacotes da aula de Linux do professor Xandão. Tá? Então, obviamente, se eu quisesse criar subdiretórios aí, eu crio subdiretórios dentro desse cara, tudo mais, né? Então, ali, olha só, o H1 meu aparece com destaque, né? Então, algumas tags básicas, fonte color, tá? Tudo que não for gráfico, né? For só recurso de tela, eu consigo montar uma página, né? Está sugerindo agora, eu vou fazer uma parceria com o professor de script, né? E vou sugerir a ele para montar um servidor Apache e colocar tudo dentro do Unix, as páginas que vocês estão fazendo. Né? Então tá lá. Bom, pessoal, eu vou dar um tempo para vocês poderem fazer esses testes de vocês, tá? Então vou parar aqui a gravação e vou dar um tempo para vocês poderem estar realizando os testes de vocês dessa primeira parte aí, tá? Depois voltamos na próxima aula. Ok, pessoal? Obrigado pela participação e tchau.